Continuando essa conversa que a gente está tendo com os servidores municipais, a gente vai ter um momento da atividade final dessa capacitação que envolvendo a estruturação do município. Vamos, enfim, pôr a mão na massa, mãos à obra, montar o grupo de trabalho, enfim, como abordar o prefeito, as questões práticas que vocês, voltando cada um para a sua cidade hoje, já vão pensando como colocar em prática, como implementar já ações de estruturação do município, de regulamentação. Então, como envolver o prefeito, como montar o grupo de trabalho, quais são as pessoas, teremos recursos financeiros, teremos recursos humanos para implementar, como contornar essas situações, essas dificuldades. Os nossos tutores vão conduzir essa atividade em todos os polos. Vocês terão 25 minutos, entrem, debatam, discutam, cheguem num consenso, elejam um representante, peçam a palavra e vamos discutir todos juntos, chegar com novas ideias, sempre desenvolvendo o conhecimento coletivo em função das dificuldades locais que sempre são muito específicas de cada cidade, mas a gente tem, obviamente, orientações gerais que os nossos especialistas gabaritados aqui do Estado de São Paulo, do governo, podem ajudar vocês. Então, 25 minutos, mãos à obra, peçam a palavra. E aí, pessoal, como é que foi? Todos conseguiram responder com tranquilidade essa última atividade? Antes de chamar alguns polos para compartilhar a resposta com todos, a gente vai ler aqui uma pergunta recebida a gente recebeu sem a identificação, mas é uma pergunta muito interessante. No meu município não há arquivo público, os documentos ficam em um porão. De alguma forma, isso pode implicar em descumprimento da lei? Eu vou encaminhar primeiro para o Levi, depois peço para o Marcelo complementar a resposta. Veja bem, para você do município cujo arquivo está num porão, obviamente, se esse documento for destruído, e a tendência é que o seja, além da responsabilidade disciplinar do servidor, isso pode gerar consequência em outras esferas, tal qual a improbidade, dependendo da situação, mas também na esfera penal. Nesse sentido, acho que, se não me engano, o Marcelo tem uma informação mais completa até. Bom, documento no porão não é documento que está acessível ao público. Então, essa é a primeira questão. Agora, eu devo lembrar que documento público é patrimônio cultural. E então eu queria remeter a questão à Constituição Federal, que diz que compete aos municípios proteger os documentos, impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de bens de valor histórico ou cultural. E mais, compete aos municípios, artigo 30 da Constituição, compete aos municípios promover a proteção do patrimônio histórico-cultural que diz respeito a bens materiais e imateriais e à memória. E aí eu queria, Levi, lembrar que existe uma lei, a 9.605 de 1998, na sua seção 4, que trata dos crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural. Ali no artigo 62, trata da destruição, inutilização ou deterioração de arquivos e registro. Então, o que a lei não pega, mas no caso o inciso 2 do artigo 32 trata disso, essa lei de 98, que continua em vigor, ela fala, inclusive, em pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, eu diria que, tanto na lei quanto nessa legislação em vigor de 98, né, pode caracterizar isso como um crime ambiental, porque é um crime contra o patrimônio cultural então, veja bem, do município. Veja bem, Marcelo, dependendo da situação, se destruir a documentação, não só pode ser demitido, como eventualmente ir para a cadeia. Vejam a importância do tema e de se cuidar dos arquivos. Muito importante isso, Flávio. Ok, doutor Levi, recebemos também mais uma pergunta, identificado aqui do Ricardo, da Prefeitura de Ubarana.
O Ricardo pergunta, de quem é a obrigação de cobrar das entidades a transparência de gastos de recursos recebidos do governo? Certo, vamos lá. No âmbito federal, a incumbência da aplicação da lei ficou a cargo da Corregedoria Geral da União, da Controladoria Geral da União, CGU. No âmbito do Estado de São Paulo, no decreto foi regulamentado, essa incumbência ficou a cargo da CGA, Corregedoria Geral da Administração. Quando for regulamentar o município vai estabelecer quem será essa autoridade que vai poder fazer também esse tipo de cobrança, essa implantação. Independentemente dessa colocação, desse controle estabelecido no âmbito do município, pelo regulamento, nada impede do próprio Ministério Público fazer essa cobrança, como fiscal geral. Afinal de contas, é uma lei federal que tem que entrar em vigor, certo? Que está em vigor e pode, então, ser exigido o cumprimento do tocante à transparência das entidades. Ok, doutor Levi, então vamos passar as respostas para a atividade, para essa última atividade do dia. O primeiro polo que a gente convida para compartilhar a resposta é o polo de Pariqueraçu. Passo a palavra para Pariqueraçu. Mesa da Prefeitura de Juquiá. Nós estamos aqui conversando, somos três municípios, né, gente? 4 municípios. E como nós estamos numa região do Vale do Ribeira, que são composta por 23 municípios, é uma região pequena, nós temos dificuldades, sim, em determinar alguns processos. Em relação à primeira pergunta, sobre as informações que nós daríamos ao prefeito sobre o que deverá ser feito para o cumprimento da LAI, eu acho que, em primeiro lugar, é um planejamento. Um planejamento não só de equipe, mas de informações, de dados, principalmente também uma comunicação interna dentro das prefeituras e também dos municípios vizinhos, para que haja uma integração para o crescimento e também um desenvolvimento. Por ser regiões menores, nós não temos muitos recursos financeiros, o que deixa de contratar funcionários públicos, o que deixa, às vezes algumas regiões recebem recursos de São Paulo para o crescimento, porém, nós não temos funcionários adaptados. Precisamos, sim, também de cursos para que as pessoas possam estar renovando, aprendendo mais, até se atualizando com o conteúdo do que ela trabalha. E, geralmente, esses cursos são fora da região, o que tem um gasto maior e que, às vezes, as prefeituras não conseguem arcar com o custo do funcionário. Então, é uma das dificuldades que a gente encontra aqui na região do Vale do Ribeira. Passo a palavra. Muito legal, as palmas, a gente estende essa motivação dos servidores que estão aí no polo de Pariqueraçu. Obrigado pela participação, convido os outros polos a pedirem a palavra, ainda temos tempo para poder compartilhar a resposta de vocês. Doutor Levi, Marcelo, vocês gostariam de comentar essa resposta do pessoal aí de Juquiá? Bom, não só para o atendimento ao cumprimento da Lei de Acesso à Informação. A gente sabe que as prefeituras também têm dificuldade em se organizar para gerenciar os seus documentos públicos. Mas nós temos experiências, Flávio, em municípios pequenos que promoveram algumas mudanças organizacionais internas. Eles não requereu tanto investimento em tecnologia, em prédios e tal. A gente, primeiramente, indica que talvez seja necessário se pensar numa reorganização para o cumprimento dessas legislações federais ligadas ao acesso. Então, a gente entende realmente essa questão da falta de recursos, mas a gente acha que talvez seja um momento de repensar a estruturação, a organização da prefeitura, né, para atender, no caso, para gerenciar melhor a sua documentação pública. Lembrando que isso vai ter um reflexo muito imediato, assim, e também a médio prazo, com relação a essa capacidade do município em recuperar a informação. Então, é um problema realmente importante, mas a gente acha que talvez algumas soluções criativas, como vimos em alguns municípios pequenos, são possíveis para atender à legislação federal.
Aproveitando, essa questão da organização, como você bem disse, nem sempre demanda gastos. Há uns bons anos atrás, havia uma profissão que era o técnico de OM. Qual que era a função dessa pessoa? Ele chegava num setor onde tinha um fluxo de trabalho e, usando aquelas mesmas pessoas, fazia um estudo breve e mudava esse fluxo e a coisa andava melhor. A lei de acesso à informação, primeiro, ela permite que o próprio órgão público se descubra, perceba onde que às vezes tem algum problema de acesso à informação, onde que a coisa está enroscada. E aí é questão justamente da técnica administrativa, da vontade política, de reestruturar. Então, nada melhor do que às vezes ter um gestor para a implantação da lei da transparência, aproveitando justamente isso. Como que é o trânsito da informação? É o momento de se acertar isso daí. E às vezes, parece brincadeira, é uma mudança de mesa, é uma mudança de horário, de sala, e a coisa começa a andar melhor, atendendo principalmente aos anseios da lei. E isso, independentemente de qualquer gasto. É realmente mais a vontade política, a vontade de querer fazer. Agora, eu acho, Levi, nós temos algumas experiências também, eu acho que a pessoa que fez essa pergunta, no começo, no prólogo dela, ela citou essa reunião de municípios. Nós temos experiências aqui de instituições, de consórcios intermunicipais. Então, eu acho que agregar esses municípios pequenos, instituindo o consórcio intermunicipal, é uma alternativa interessante. Então, vocês vão juntar forças e economizar recursos se trabalharem conjuntamente. Essa pode ser uma alternativa também bastante interessante. Nesse sentido, não podemos esquecer que o próprio Estado de São Paulo, atento a isso, tal qual esse programa da Transparência Paulista, que levou o portal e está levando o serviço de informações ao cidadão também, existem outros serviços que o Estado de São Paulo disponibiliza. O CEPAM, por exemplo, de apoio aos municípios, fornece vários cursos envolvendo licitação, envolvendo outros temas, departamento pessoal, que podem justamente ser acessados. Então, às vezes, um custo de um curso que seria montar, o próprio CEPAM já providencia isso. Eu acho que, mais do que nunca, tem que se aproximar o município, principalmente do governo do Estado, que tem muito a oferecer, muito pode ser utilizado, reduzindo, obviamente, os gastos e viabilizando, principalmente, o acesso à informação dos municípios. E essas videoconferências, né, Flávio? A videoconferência é uma que nós estamos aqui agora promovendo, né? É um momento singular, né, para essa capacitação, né? E além de ser um momento de capacitação dos servidores que estão conectados nesse momento, vocês podem utilizar o material que está sendo disponibilizado para vocês. No site das capacitações, vocês receberam um link para baixar todos esses PowerPoints que vocês estão vendo na tela. Vocês podem baixar esses materiais. Em alguns dias vai estar disponível toda essa videoconferência separada em blocos por assunto, e vocês podem rever, podem utilizar esse material para repercussão local no seu município, para o treinamento, para a sensibilização dos seus colegas de prefeitura, até de entidades. Afinal, a lei também abrange as entidades que recebem recursos públicos, especificamente os recursos de transferência das suas prefeituras. Então, isso que o Dr. Levi colocou, todo o esforço do Estado, não só da Fundap, da CGA, do Arquivo, da Secretaria de Gestão Pública, mas também todo o esforço que o CEPAM faz de auxílio aos municípios, a Secretaria da Fazenda, a Secretaria do Planejamento, essa organização, essa integração de órgãos, entidades, fundações do Estado de São Paulo para promover o fomento, a transparência nas ações da administração pública municipal. A gente tem também mais um pedido de palavra para responder a essa última atividade, que é o Polo de Bauru DRS. Então, por favor, se identifique e mande sua resposta. Passo a palavra. Prefeitura de Bauru. Com relação a Bauru, só ressaltando, entre decreto e lei, o prefeito optou por regulamentarmos por meio de lei. E com relação à questão 1, passaria para o jurídico, né? A gente passou para o jurídico estudar a lei federal e criar uma minuta de projeto de lei para ser enviado para a Câmara. Posterior a isso,
definir o que cada secretaria vai lançar como informação de forma ativa. Então, por exemplo, Finanças fica responsável por divulgar no site e por outros meios despesas e receitas. A Administração, divulgar as licitações ocorridas em Bauru. Jurídico, contratos e convênios, e assim vai por diante, né? Aí, criar o SIC, qual setor da prefeitura e quem ficará responsável pelo SIC, e uma comissão responsável por analisar os pedidos que chegam com base na Lei de Acesso à Informação. E com relação à questão 2, quais pessoas para compor o grupo de trabalho, seria pelo menos um servidor de cada secretaria. Meu nome é Ana Lígia, eu também sou da Prefeitura de Bauru. E, na verdade, só complementando a questão 2, que a gente estava discutindo, em relação a elencar pessoas, né, para se trabalhar, a gente propõe também que a área de prestação direta de serviço, por exemplo, saúde, educação, assistência social, que elenque pessoas que consigam trazer um retorno do público para saber se eles estão sendo bem atendidos, como que está sendo essa prestação de serviço, porque os cidadãos também têm esse direito de fiscalizar como a gente está prestando serviço para eles. Uma outra maneira, né, de se trabalhar a questão de elencar pessoas é o bom relacionamento entre as autarquias, as empresas públicas de um mesmo município. Então, não só a prefeitura, mas um serviço de água e esgoto, uma empresa de transporte, elas têm que trabalhar juntas para estabelecer um padrão para que fique mais fácil para a população acessar a informação. E em relação à questão 3, que eram as dificuldades apresentadas, né, como outros municípios falaram, a questão da parceria com outras instituições, não só a prefeitura, mas buscar outras instituições da cidade, e a questão de realocar pessoal, repensar processo, procedimento, para que se aplique a lei corretamente. Passo a palavra. Parabéns aí ao pessoal de Bauru. É uma satisfação para a gente participar desse tipo de capacitação por videoconferência e dar a oportunidade de vocês compartilharem a experiência de sucesso de vocês, o que vocês acham relevante, essa experiência de já ter conseguido a regulamentação e também novas sugestões, somente num ambiente onde a gente consegue compartilhar informação de uma forma tão direta, de uma forma tão rápida e compartilhar isso com todos os municípios que estão ligados nesse momento e que possivelmente vão assistir essa capacitação depois quando ela for disponibilizada o arquivo gravado dessa videoconferência. Dr. Levi, Marcelo Chaves, o que vocês podem comentar a respeito da experiência de Bauru? Com certeza, Bauru está demonstrando que está fazendo a lição de casa. Sim, isso é muito bom. Com relação a ter optado pela legislação, por uma lei ao invés de um decreto, eu refaço aquele alerta que eu fiz já hoje, principalmente no tocante às instâncias recursais, que no caso de uma lei, ela vai prevalecer também em relação à Câmara dos Vereadores. Então tem que ver até que ponto que não vai ter ingerência entre os poderes, o que pode realmente dar um pouco de dor de cabeça. Outra coisa também com relação ao município, né, esse regramento que acaba sendo feito, vocês têm que se preocupar que, mesmo fazendo a lei, alguns itens ainda pode ser que continue escapando. Então, eu não sei qual foi o detalhamento da lei de Bauru, mas vamos imaginar quem será o responsável pela implantação efetivamente do SIC. Isso, a lei, por si só, pode ser que não tenha estabelecido. Então, dependendo da situação, mesmo tendo a lei, pode ter a necessidade ainda de ser feito um decreto para regular no âmbito da administração pública direta. Da mesma forma, pode ser que, mesmo com base nessa lei municipal, a Câmara dos Vereadores tenha que também fazer um ato normativo no âmbito da Câmara para regular como que será aplicada aquela lei municipal no âmbito, no caso da Câmara. Então é importante atentar para isso também. Eu também achei bastante interessante a resposta, né, de Bauru, mas eu queria só lembrar uma coisinha, né? Então, quer dizer, o que a gente percebeu é que há um envolvimento de uma coletividade maior na prefeitura. Isso é um ponto fundamental. É só ter um cuidado na criação do GT. O GT é bom evitar que se crie um GT muito grande, porque ele pode ficar muito pesado.
O GT ele pode aglutinar pessoas, menos pessoas. Talvez, não sei se um de cada secretaria, depender do tamanho da prefeitura. Agora, responsabilizar em cada secretaria qual seria o contato para estabelecer esse fluxo de informação que vai ser necessário às informações do SIC. Então, você teria o GT, talvez um pouco mais enxuto, menor, mais ágil, para pensar a implementação da LAI, inclusive do SIC, na prefeitura, mas ter aqueles contatos, aquelas referências nomeadas, que pode ser até por portaria, de pessoas, os contatos em cada secretaria, que seria, assim, digamos, uma outra instância. Era isso que eu teria a comentar, Flávio. Interessante, Marcelo, essas orientações a respeito da constituição do grupo de trabalho, né, do GT, para regulamentação, para implementação dessas ações de transparência na esfera do município, são sempre muito importantes que vocês sigam, se ainda não fizeram, assim como Bauru já fez. Lembrando que a gente está chegando ao final dessa capacitação, mas sempre existe a possibilidade de que vocês enviem perguntas por e-mail para que a gente possa ainda responder aqui ao vivo, ou se não conseguirmos responder ao vivo, depois a gente encaminha para os especialistas e depois tenta responder para vocês. A ideia, gostaria de agradecer então a presença aqui na bancada da doutora Luciana Negro, da Secretaria de Gestão Pública, do Dr. Levi de Mello, da Corregedoria Geral da Administração, do Marcelo Chaves, do Arquivo Público do Estado, e gostaria de agradecer a todos vocês que tiveram presentes nos polos do TecReg, assistindo essa videoconferência, participando, colaborando com seus colegas, compartilhando informação com todas as prefeituras conectadas nessa videoconferência. Eu tenho alguns avisos finais para passar para vocês em relação à certificação. A participação nessa capacitação de hoje da Lei de Acesso de Informação, ela vai possibilitar a certificação daqueles servidores que estavam inscritos pelo sistema que foi disponibilizado para vocês e que tiveram a presença nos polos certificado pela lista de presença. A gente vai mandar para vocês também em breve o link de acesso a esse certificado. Ele vai ser enviado por e-mail. Não é um certificado físico. Aqui, obviamente, a gente busca sempre a eficiência do gasto público. A disponibilização do certificado é algo que a gente sempre gosta de deixar para os servidores participar da capacitação. Ele reflete aquilo que aconteceu, mas de uma forma eletrônica, gerando o mínimo de custo possível para o governo, na final, para o cidadão. Então, esse certificado ele é gerado pelo sistema de capacitação da Fundap, e ele tem ali a definição da carga horária dessa capacitação de hoje, que foi de 6 horas. Vocês receberão também um questionário de uma pesquisa de satisfação. É muito importante ter a informação, ter o retorno de vocês sobre como foi essa capacitação, como estava o ambiente, se vocês conseguiram ver direitinho os vídeos, os PowerPoints, a atuação de cada um dos especialistas que teve aqui durante o dia, como foi a atuação do tutor também. É sempre muito importante a gente receber esse feedback para avaliar necessidade de alterações nas próximas capacitações. Então, esse link de questionário também será enviado para o e-mail de todos aqueles que compareceram à capacitação de hoje. Então, a necessidade aí de a gente fazer isso para sempre melhorar, manter o padrão de qualidade do TecReg. Essa videoconferência, como eu já falei, ela vai ser disponibilizada em alguns dias, em blocos de poucos minutos cada um, para não ficar muito pesado, e que vocês possam assistir especificamente aquele tema que mais chamou a atenção, que requer um pouco mais de cuidado. Vocês têm também o link de acesso para a legislação que está disponível da esfera federal, a Lei de Acesso à Informação, e todos os materiais, os PowerPoints que foram usados pelos especialistas, podem baixar, podem utilizar. A remixagem desse material é possível e é estimulada para que vocês repercutam essas informações, essa capacitação com seus colegas servidores municipais.
deixamos aqui o momento de retomar o merchandising das nossas capacitações para as próximas videoconferências. A gente ainda deve falar sobre esse tema, Lei de Acesso à Informação, uma segunda edição dessa mesma videoconferência, com esse mesmo conteúdo que foi dado hoje. A gente vai repetir na sexta-feira. Estamos ainda com inscrições abertas nesses mesmos polos. Vocês podem compartilhar com colegas da Prefeitura que se interessarem pelo tema, da administração indireta, de entidades que acompanhem pela internet ou mesmo que, se possível, se inscrevam para participar fisicamente, que venham, participam da videoconferência, que é uma experiência interessante também para todos vocês. Então, e as inscrições para as próximas capacitações que devem ocorrer nos próximos meses, sobre a transparência passiva, né, o serviço de informações ao cidadão, o sistema eletrônico, a operação desse sistema eletrônico que está sendo disponibilizado pelo governo do estado junto com o portal da Transparência Municipal e, por fim, a gestão documental, sempre com foco no acesso à informação. Gestão documental é um tema muito importante, mas também muito amplo, e a gente vai tentar trazer sempre com o foco do acesso à informação, que é o programa Transparência Paulista, tem essa função. Então, gostaria de dar o meu muito obrigado e meu até logo. Espero vocês nas próximas capacitações. Um abraço.